Você gosta de esperar? Não? Eu também não gosto, não. E nós vamos falar sobre esse assunto. O que significa esperar no Senhor? Quero convidar você para você refletir comigo sobre esse assunto. E quero convidar você também para que você possa deixar o seu like, né? Caso você goste do vídeo, também se inscrever no nosso canal, que é o canal Antônio Carlos Estudos Bíblicos, e compartilhar o vídeo para ajudar outras pessoas, tá bom? Ok? Então vamos lá. Bom, uma certa ocasião existiu um homem chamado Abraão, e eu gostaria de focalizar o assunto, o que significa esperar no Senhor, no exemplo de Abraão. Então, vamos lá. A palavra de Deus, ela diz que Deus chamou Abraão. No capítulo 12, nós lemos sobre a chamada de Deus a Abraão, que aconteceu por volta dos 75 anos de idade, né? Então ali, praticamente ali no capítulo 15, Deus ele chama Abraão para fazer uma aliança. E Abraão já tinha, como eu falei, 75 anos, foi quando ele saiu de Ur dos Caldeus. E ele saiu com Sara, saiu com Ló, e ele tinha 75 anos de idade. Quando Deus fez uma aliança com ele, ele então disse para Deus que não tinha filhos, né? Que o herdeiro dele seria o Damasceno Eliezer. Mas Deus disse que o herdeiro dele seria aquele que saísse das suas entranhas, sendo que eles praticamente, tanto Abraão quanto Sara, já eram avançados em idade. Isso ocorreu no capítulo 15, essa aliança. Mais à frente, nós observamos que Deus, ele promete, né, um filho a Abraão. Inclusive, preste bastante atenção, inclusive Deus não só prometeu dar a Abraão um filho já com essa idade, mas também Deus muda o nome dele e o nome de Sara, né? O nome dele era Abrão, e Deus então mudou o nome dele para Abraão. Então você observa uma coisa. Primeiro ponto, ele foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus? Responde aí. Em segundo lugar, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus tem feito uma promessa para você? Você tem promessa de Deus? E terceiro ponto, Deus muda o nome dele. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa que seria pai de muitas nações. E os anos então se passaram. Então, entenda o que eu quero dizer e aonde nós queremos chegar. Você foi chamado por Deus. Você tem uma promessa de Deus. Você foi mudado, você foi transformado quando você atendeu e ouviu a voz de Deus. Você foi chamado, você recebeu uma promessa e agora você foi transformado. O nome de Abraão foi mudado para que pudesse cumprir nele a promessa de Deus, né? E tudo quanto Deus havia falado. E quando Abraão ele completa 99 anos, observa bem, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75. Deus então chama, Deus faz uma promessa e Deus muda o nome dele. E quando ele integra 99 anos, né, que aí já se passaram aí 24 anos,
Então o anjo se apresenta na casa dele, os dois anjos, e ele volta a falar sobre a promessa de dar a ele um filho, né? E nesse instante, eles dizem que Sara irá dar à luz a um filho daí a 1 ano. E Sara, que estava na tenda, ela sorriu, e o anjo percebeu que ela havia sorrido. Então, a Bíblia Sagrada diz que os anjos afirmaram, dizendo, olha, daqui a 1 ano, recebe aí, varão, daqui a 1 ano, nós retornaremos e a sua mulher dará um filho. Ele tinha 99 anos. 1 ano se passou. Foi quando Sara, que já tinha 90 anos, concebeu a um filho a Abraão. E você lê isso aqui no capítulo 21. Diz que o Senhor, então, visitou Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus havia lhe falado. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Aonde é que nós queremos chegar? Esse vídeo vai falar sobre o que é esperar no Senhor. A palavra do Senhor, ela diz lá no capítulo 4, no versículo 16, rapidamente, para que o vídeo não fique muito longo. Ele diz assim, Hebreus, diz assim, versículo 16, 4:16. Cheguemo-nos, pois, ao trono da graça com confiança, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amados, a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele é fiel. E a palavra de Deus, ela diz que Deus não chega atrasado. Deus faz tudo na hora certa. A Bíblia Sagrada vai dizer que você não deve ficar ansioso por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Abraão orou a Deus. Deus, então, o chamou. Ele chamou de Ur dos Caldeus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus fez promessa a Abraão. Deus mudou o nome de Abraão. E no tempo determinado, como Deus havia dito, Deus cumpriu na vida de Abraão e na vida de Sara, né, a promessa de lhe dar um filho na sua velhice. Então, nesse momento eu quero me dirigir a você que foi chamado por Deus, você que recebeu promessa de Deus, você que foi transformado por Deus e que talvez, como Sara, esteja rindo da promessa de que, como se ela dissesse assim, como é que eu posso ter filho sendo já velha, né? Foi isso que Zacarias pronunciou quando o anjo apareceu para ele e disse, olha,
Isabel, tua mulher, vai ter um filho, né? Quando ele estava prometendo, né, o nascimento de João Batista, porque tinha um plano em tudo isso. E ele então disse, ele como Sara, ele deve ter rido e disse, mas como é que eu posso ter filho sendo já velho, não é verdade? Talvez você também esteja na mesma situação, mas a Bíblia Sagrada diz que há um tempo determinado para todas as coisas. A palavra de Deus diz, olha aí, varão, a Bíblia diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra do Senhor diz, ele tirou meus pés de um charco horrível, num lodo de lama, e ele me fez, colocou os meus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico na minha boca. Então, meu amado, minha irmã, olha, Deus está agindo. Talvez você esteja pensando, tá tudo parado, parece que Deus me esqueceu de mim, mas Deus trabalha no silêncio. No silêncio, Deus trabalha por você, no silêncio. Ele neutraliza o inimigo. E ele faz o impossível acontecer na sua vida, na minha vida, porque ele é Deus. E operando ele, quem impedirá? Então Sara, com 90 anos, ela pôde dar à luz, porque Deus havia feito uma promessa, né? E essa promessa que Deus fez para você, ela vai se cumprir. Espera no Senhor. Esperar no Senhor é isso, né? O Senhor Jesus, ele ensina lá em Mateus, quando ele diz assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, né? Olhai para as aves do céu. Elas não trabalham nem fiam, e nem ajunta celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Né? Qual de vós, com todos os cuidados e preocupações, poderão acrescentar um covo da sua estatura? Ou tornar um cabelo branco ou preto? Né? Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Por isso, eu vos digo, confia no Senhor, espera nele, porque ele é o seu escudo. Ele é o nosso grandíssimo galardão. Foi as palavras que Deus falou para Abraão. Então, nesse vídeo, eu quis explicar para você o que significa esperar no Senhor. Abraão esperou 25 anos. Talvez você esteja já esperando aí, já 5 anos, e já está pensando em desistir. Mas Abraão esperou 25 anos e ele, a Bíblia Sagrada, gente, diz aqui em Romanos, né, que ele não enfraqueceu na fé. Olha só o que Romanos diz. Por pai de muitas nações te constituí, perante naquele o qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme aquilo que Deus havia lhe falado. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade,
mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando ele certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para cumprir. Então, observa que Abraão não enfraqueceu na fé, se deixando levar pela incredulidade, mas ele ficou firme, dando glória a Deus. Ele não atentou para o amortecimento do seu corpo e nem para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não levou isso em consideração, mas ele ficou confiando, estando certo de que aquele que tinha o chamado, aquele que tinha feito a promessa, aquele que mudou o seu nome, era poderoso para fazer muito mais além daquilo que ele havia recebido, havia ouvido de Deus. Né? Ele era poderoso, estava certíssimo de que aquele que tinha feito a promessa era poderoso para cumpri-la. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu quero deixar aqui para você que acessou esse vídeo, para saber o que significa, né? Essa palavra, esperar. O que significa esperar no Senhor? Significa isso. Espere no Senhor, irmãos. A palavra do Senhor diz que Deus, ele é fiel e que Deus faz tudo no seu tempo certo. Talvez você já esteja esperando aí algum tempo, né? Aí o louvor diz, espera só mais um pouquinho. Quando ele tinha 99 anos, então um anjo foi na casa dele e disse, ó, daqui a um ano. Ele já tinha esperado 24 anos. Ok? Então, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. A bênção está demorando. Espera só mais um pouquinho. Então, não desanime, não esteja inquieto, não esteja ansioso por coisa alguma. Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa. A palavra, vou finalizando aqui, eu quero deixar a palavra de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, falaria, e não confirmaria? Jamais. Olha, Deus, ele é fiel, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Então, fica firme, porque os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não abala, mas permanece para sempre. Eu quero animar você a confiar. Deus está agindo, Deus está trabalhando, o seu milagre está sendo gerado. Então, se você recebeu essa palavra, então deixa aqui no comentário. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa um like e deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo, né? Se você gostou e o que você gostaria, qual o vídeo que você gostaria que nós trouxéssemos para você, de uma palavra amiga, de uma palavra de fé, de uma palavra de oração, enfim. Diga para nós nos comentários aqui. Eu vou me despedindo, meu nome é Antônio Carlos, que Deus te abençoe, na paz do Senhor Jesus e até lá!